Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 ao 12. E aqui Jesus fala sobre o casamento e é uma resposta dura para as pessoas da época, tanto que no versículos 10 os discípulos fazem objeção à resposta dele, dizendo que se as condições para o casamento são as que ele está dizendo, então é difícil se casar. E é uma resposta contracultural para aquela época e continua sendo para a época de hoje, para o nosso tempo. Porque as pessoas não entenderam ainda que a raiz dos problemas brasileiros, ou pelo menos da grande maioria, de grande parte dos problemas brasileiros, passa necessariamente pela desestruturação do casamento, que em si gera a ruptura familiar. E uma vez que a ruptura familiar é produzida, nós temos uma sociedade decadente, uma sociedade fragmentada. E fragmentada por quê? Porque filhos de pais divorciados, eles têm, e alguns estudos demonstram isso, realmente mais dificuldades em se desenvolverem de todas as maneiras, desenvolverem intelectualmente, se desenvolverem socialmente, se desenvolverem emocionalmente. Por mais que pais separados eles tenham uma boa convivência e, enfim, deem tudo aos filhos, um garoto, uma garota, eles precisam da figura materna e da figura paterna vivendo na mesma casa, em harmonia, para que eles possam se desenvolverem plenamente. Nós temos na sociedade de hoje, por exemplo, um incentivo a festas como bailes funk e outros tipos de festas, de movimentos, onde as pessoas fazem uso de drogas, bebedeira, e isso gera necessariamente relações sem compromisso que acabam entregando para a sociedade garotas com filhos aos quais elas não sabem quem são os pais, dos quais não sabem quem é o pai, ou então tanto a menina quanto o menino não tem estrutura emocional e personalidade ainda para terem um filho, e enfim, é produzida aí mães solteiras, pais que não sabem guiar seus filhos. Enfim, a raiz de vários dos problemas que nós vivemos hoje, desde a criminalidade até problemas como depressão e ansiedade, nos jovens, eles advêm de relacionamentos ruins, mal pensados, mal feitos, mal planejados, que quando geram um casamento, acabam gerando um casamento que lá na frente vai se fragmentar, vai se desfazer. E uma vez que esse casamento é desfeito, nós passamos a ter uma cadeia de problemas que vão se desenvolvendo, como eu estava falando. E aqui nosso tempo é curto, então não dá para nos aprofundarmos nisso. Eu gostaria só que você tivesse essa introdução aqui bem fixa na sua mente antes de nós passarmos para o texto. Porque Jesus, falando aos líderes judeus da religião judaica ali sobre o casamento, ele diz que a condição para o divórcio, na verdade ele diz primeiro que Deus instituiu algo perfeito e o ser humano vai e pega essa união perfeita e profana. Essa é a palavra muito bem utilizada aqui na versão da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Então, não são mais dois, mas apenas um. Ele vai dizer aqui no versículo 6. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. E aí, os homens, como são ardilosos e querem fazer as suas vontades, eles questionam, Mas se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse a mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Porque esse era um preceito da lei na época, O marido poderia se divorciar da esposa.
Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como uma concessão por causa do coração duro de vocês. Mas esse não era o plano original de Deus. Eu estou apresentando o plano original, ou seja, o plano original é que os homem e mulher se unam e permaneçam unidos, agindo de maneira coesa e respeitosa, né? Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. E aqui, claro, Jesus está falando para homens porque a lei judaica mencionava que homens poderiam pedir o divórcio. Mas é óbvio que isso vale para as mulheres da nossa época, né? Uma vez que hoje em dia, tanto uma parte como outra podem, né, solicitar o divórcio. A exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual, ou seja, Jesus só coloca a condição para isso quando há uma imoralidade sexual, uma traição, né, digamos assim, a gente está acostumado a dizer traição hoje em dia. E aí chegamos no versículo 10 que eu mencionei no início do áudio, né, no início aqui da nossa reflexão. E os discípulos fizeram objeção, dizendo: se essas são as condições para o casamento, estamos sem saída, por que casar? Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter aptidão e graça. Graça remete à ação do Espírito Santo. Então você precisa pedir que o Espírito Santo haja no seu casamento, para que você se mantenha casado. Né? Muitas vezes as pessoas elas estão casadas, elas querem ser fiéis, elas querem ser bons maridos, boas esposas, mas quem ajuda você a ser um bom marido, uma boa esposa? É a graça do Espírito Santo. O casamento, Jesus continua, não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem ou aceitam. Outros decidem não se casar por causa do reino. É aí como nós conhecemos hoje os sacerdotes católicos, por exemplo, as freiras, né? São pessoas que não se casam em prol do reino de Deus. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Então a mensagem que eu quero deixar para você são duas, na verdade. A primeira é que você faça isso. Peça a Deus que conceda a você, a sua esposa, ou a você, a seu marido, graça, sabedoria, para que vocês saibam manter um casamento sólido, os laços bem feitos, bem firmados, e também para que vocês, em tendo filhos, possam educar essas crianças segundo a sabedoria do Espírito Santo. Peça isso todo dia. Preocupe-se com o seu casamento. Preocupe-se espiritualmente com ele, para que ele se mantenha estável, para que ele seja modelo. Ser modelo não é ser perfeito. Ser modelo é ser algo que pode servir como um guia, como um norte, né? A maneira como vocês são, inclusive e principalmente para os seus filhos. E a segunda mensagem que eu quero deixar é que nós possamos ensinar e viver esse casamento de Jesus aqui. Isso aqui é uma mensagem extremamente contracultural para a nossa época. A nossa época é uma época pautada pelo egoísmo, pelo narcisismo. Você abre o Instagram, você vê o narcisismo, né? As pessoas são casadas e não há foto do cônjuge no perfil do Instagram, por exemplo. Só há foto de biquíni. Isso acontece mais com as mulheres, né? Mas com os homens também, né? Ou os homens às vezes não postam a foto, mas curtem a foto de quem postou, né? E isso é um problema, isso é uma falta de respeito, isso é um narcisismo. Então, a nossa época é uma época onde falar do casamento nesses termos aqui, falar que a pessoa não pode se divorciar porque houve um descontentamento depois da decisão tomada, alguma coisa do tipo, é contracultural. Então, que nós possamos ter essa sabedoria de Jesus quando formos falar a respeito do casamento. Quando você estiver aconselhando alguém, que você lembre-se desse texto aqui, Mateus 19, 1 ao 12, para que nós possamos mostrar à sociedade o que é o casamento cristão, mostrar com atos e mostrar de maneira teórica, apresentando um texto como esse. Então, peça a graça do Espírito Santo para que isso aconteça na sua vida, para que o seu casamento seja dessa maneira aqui e para que você possa mostrar às pessoas, para que nós possamos mostrar a essa sociedade onde está o problema, onde está a raiz dos problemas que nós vemos cotidianamente. As famílias fragmentadas por conta de casamentos mal feitos, casamentos
onde decisões são tomadas de maneira equívoca, onde o pensamento das pessoas não está correto ao pensar, ao escolherem se casar. Não adianta uma pessoa egoísta escolher se casar. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Né? O casamento é uma doação, assim como a criação dos filhos também é. Então, que nós possamos ter esse ensinamento aqui muito bem guardado no nosso coração hoje e que nós possamos usá-lo de maneira contracultural para confrontar o costume errado que está espalhado na nossa sociedade que nós vivemos hoje. Que nós possamos ajudar a consertar essa nação. E consertaremos o Brasil a partir de famílias consertadas, de casamentos feitos da mentalidade correta. Deus abençoe você. Até amanhã.